geração deles está ficando muito emburrecida. Está atrofiando a mente das crianças. E a geração Z, ela está assim, muito levada, né? Porque, irmãos, tudo está sendo assim. Eu nem comentei você, né? Shalom, shalom, né? É um bom momento nosso aqui, que eu fico assim na minha mente, né? Irmãos, a única coisa que Jesus mandou fazer para mim foram duas, que é uma coisa só. Ele falou, ele sempre repartia o pão, ele nunca pediu e repartiu o pão. E é interessante que ali no caminho de Emaús, quando ele vai repartir o pão, o que acontece? Os olhos deles foram abertos. Temos a maior mensagem nossa é quando nós repartimos o pão. Como falou Carlinhos, a palavra de Deus, ou o que Deus tem nos dado. Quando você reparte o pão, o outro, ele fica assim, como é que é? Como é que é? Como é que é? Isso é a atitude de um cristão. Que foi a base mesmo nossa, que nós estamos aqui tentando fazer, muito bom, esse ministério, é o discipulado, fazer discípulos. É o que mais nós precisamos. A igreja, ela está gerando filhos sem pai. Filho se faz numa noite, numa tarde, num instantinho. Agora, quanto tempo se leva a fazer um pai? 20, 30 anos. Entendeu? Então, quanto tempo se leva para fazer um bom discipulador aqui? Nós estamos no caminho certo. Aqui nós estamos aprendendo a ser discípulo e fazer discípulos. Que bom, entenderam a proposta? Entendeu? Então, o cristianismo, a base dele é repartir o pão, mas só vai repartir o pão quem está aprendendo a ser um discípulo. E discípulo, no hebraico, ele é a palavrinha, né? Ele é essa palavrinha aqui. Ele é essa palavrinha aqui, interessante, né? Talmid, tá? Talmid. Então, isto é discípulo. Traduzindo, este aqui representa uma cruz, este aqui representa um cajado, também pode representar o periscópio do submarino. Lembram o que é um periscópio? Lembra? Que eu mesmo servi, eu ficava impressionado, né? Só que não podiam mexer, só quem mexia era quem fazia curso. Então você podia estar embaixo da água e levanta, né? Como nos filmes mesmo. Levanta e aquele olhinho circula no relógio, ao redor. Então, este aqui, porque aqui eu fiz assim, né? Mas essa letrinha aqui, ó, ela, numa linha do caderno, ela ultrapassa, ó. Tá entendendo? Ela ultrapassa, ó. Porque o cajado representa aquele que ele aprende para ensinar, tá? Então, você está aqui para quê? Um bom discípulo, ele faz o quê? Ele vai aprender, essa que é a ideia da letrinha do Talmid, né? Porque Talmid quer dizer o quê? Discípulo, tá? Talmid é isso, quer dizer discípulo. Então, ele faz um concerto, que aqui é a ideia de concerto, ele já está consertado em Cristo. Irmão, só pode ser discípulo quem está consertado em Cristo primeiro, senão não vai nunca ser discípulo. Ele tem que ter um conserto em Cristo, senão ele não vai se interessar pela obra. Vai ficar, porque, irmão, nós temos, assim, na nossa vida, nós temos dois tipos de pessoas. Temos pessoas que querem resultado, elas vão para os movimentos, né? E elas chegam ali e só querem os frutos.
Lembram dos 10 leprosos? Os 10 leprosos, 9 voltaram, né? E só um é que não voltou. Lembram disso? Lembram? 9 voltaram. É isso? É isso? Por que 9 não voltaram? Que é o que falou o Carlinhos. Eles estão... Porque quando você é interesseiro, quando eu sou interesseiro, irmãos, eu quero a bênção, mas não quero o Senhor da bênção. Agora, quando eu quero um relacionamento, aí eu quero uma relação com Ele, que é Jesus. Não me interessa. As demais coisas Deus acrescenta. Então o discípulo ele tem que ter essa visão aqui. Então eu prometo que eu vou voltar lá para o nosso tema. Mas pegando esse gancho dessa aula tão maravilhosa que nós tivemos, então esse aqui representa água. Esse aqui é o Men, tá? O nome dele chama-se Men. Ele representa a água. Então o que é um discípulo? É aquele que faz o conserto, que aprende para ensinar e faz, porque a água dá a ideia de mudança, tá? E a mudança, ela porque a água, irmãos, a água em si, a água que não apodrece, ela tem que ter sal. Por isso que o mar está aí. Quando a criança nasce, o líquido amniótico é salgado. A sua lágrima é salgada. O seu sangue é salgado. Você vai no hospital, o que eles metem em você? Um soro. Eles te metem sal. Porque a água ela está mudando, ela está transformando. Então, na vida cristã, nós temos o quê? Que é aprender a ser sal e luz. Não sermos salgados de tal maneira que a pessoa não tenha como conviver com a gente. Ninguém come uma comida com muito sal, mas também ninguém come comida sem sal. Tem que estar equilibrado, né? Irmão, nós temos que ser pessoas que as pessoas vão sentir sede de estar com a gente. Elas dirão como Natanael, me conta mais de Jesus. Aí tu vai dizer igual o Felipe, vem comigo. Pô, estava tão bom para falar com você, foi tão bom andar com você, nem vi a hora passar. Porque você foi transformado e está jorrando água, não salgada demais, mas também não sem sal. Há uma teoria aí dos médicos que são adeptos à fitoterapia. Eles falam que a água que nós bebemos hoje é uma água que ela não tem quase nenhuma propriedade. Então, eles têm umas teorias do sal marinho, de você beber um pouco de água salgada durante o dia, né? Uma colherzinha tipo soro, mas é um soro feito, um soro caseiro feito do sal marinho, não desse sal aí, que é o sal que é muito perigoso, que aumenta a pressão. Aí tu vê, porque esse sal marinho, ele vai abrir as tuas moléculas, e a água que tu beber, ela vai realmente entrar no teu organismo. Que a água que nós bebemos aqui, ela não entra no nosso organismo, porque ela não tem muitas propriedades, ela perdeu. A grande verdade, irmãos, que a água que nós bebemos hoje, ela vem do nosso banheiro, ela vem da nossa pia. Eles fazem uma aí metem elementos químicos ali, para deixar a água boa. Tá? Esta é a verdade. A água da SEDAI, da água do Rio e companhia do mundo todo, você está reutilizando a água. Dê graças a Deus. Então, por isso que esses médicos eles têm essa tese de você usar um pouquinho do sal marinho, né, para você enriquecer a sua água. Então, Jesus é a nossa água da vida. É esse Êmia, que é esse Men. É a água que gera a vida. Essa é a diferença de quem é religioso, que só quer resultado,
que a vida religiosa dele não acrescenta nada. Eu pego uma pessoa religiosa, ontem eu falei com um senhor, e ele falando que ele é simpático, ele começou a conversar de papo assim, né? E é tão bom, e ele começou a falar da vida dele, enquanto estava no terminal de atendimento. Ele falou: olha, eu só vou nos cultos de dia de semana, porque eu não sou membro de igreja mesmo, porque eu vejo uma diferença muito grande nos cultos de domingo e nos cultos da semana. É um outro povo. Aí eu me digo: não, domingo só vai mais os religiosos, tá? Que bateu o ponto. Na dia de semana vai o pessoal que quer mesmo. É mesmo, né? Aí comecei, sabe? Ele começou a gostar da coisa e começou a se abrir. Então, irmãos, o religioso, ele vai ali por obrigação, porque não experimentou a água ainda, entendeu? Essa água, essa mudança, essa transformação. Tudo bem? Então, aí vem aqui o Iude. O Iude, ele representa a mão de Deus. Esse aqui é o Iude, tá? Chamam de Iude e Iude, né? Então, o que é um discípulo? Ele fez o concerto, ele está agora aprendendo para ensinar, porque ele vai ter que um dia ensinar alguém, e ele vai sendo transformado cada vez mais com a palavra do Senhor, e vai cada vez mais estar na mão de Deus. E aqui ele vai ser o quê? Ele vai ser porque aqui o Dálates é porta. Aí você vai ser o quê? Você vai ser uma pessoa em que Deus vai tornar a você um portal. Você vai enriquecer muitas pessoas, vai passar muita bênção através de você para as pessoas. Você vai ser, na verdade, uma bênção. Então o discípulo, porque a água, irmãos, o rio, ele não bebe da sua água, a flor não desfruta do seu aroma, da sua fragrância, as árvores frutíferas não comem do seu fruto. O que a natureza ensina para nós? Que o que ela produz não é para ela, é para o outro. O dia que eu entender isso, porque o interesseiro, ele quer para ele, né? Não tem aquele ditado? Farinha pouca. O que fez a mulher de Sarepta? Que o profeta pediu: me dá um pão aí. Não vou te dar para você não. Vai para lá. Está eu, meu filho, e acabou. Não é isso que ela fez? Lembra? Ela desconheceu ele, não desconheceu? Ela botou ele porta fora. Você vem explorar uma viúva, um órfão? Que absurdo! Ela compartilhou. Entendeu? Porque o discípulo, ele tem que aprender isso. Ele vai vendo isso como... Agora tem que alguém discipular ele. Tem que ver em mim, tem que ver em você e em nós essa nossa atitude. Senão seria só um religioso. Aqui é o seu relacionamento. Mas então, não é isso que eu queria falar para você, é só uma introduçãozinha. Vamos lá. O que eu quero compartilhar com vocês hoje é a primeira palavra que tem quando você abre a Bíblia em hebraico, tá? Primeira palavrinha. A pronúncia dela é essa, Bereshit. Essa é a pronúncia dela, tá bom? Bereshit. É a primeira palavrinha que tu vê quando você abre a Bíblia em hebraico. Agora, olha que gostoso. Bereshit tem quantas letrinhas? 6. Quantas são? 6 ou mais ou menos? Quem dá mais? Quem dá mais? Então, 8? Vamos lá. A primeira letrinha chama-se Beit. Tá? Beit. Esse aqui é o Resh. Então, esse aqui é o Resh. Este aqui é o Aleph. Este aqui é o Shin. Este aqui é o Yud. E esse aqui é o Tav. Então são quantas letrinhas que temos? 6.
Quantos vocês acham que tem aí? 5. Então, o Beit é 1, o Resh é 2, o Aleph é 3, o Shin é 4, o Yud é 5 e o Tav é 6. Irmãos, olha a profundidade. Irmãos, aqui tem cada código, aqui só aqui tem códigos violentos, irmãos. Aqui tem códigos maravilhosos, mano, lindo, lindo. Sabe, que você fica vibrando. Então, irmãos, o homem foi criado em que dia? Gênesis 1, 25 a 31. Foi criado em que dia o homem? Vamos lá. Jesus morre no lugar da humanidade em que dia? Na quinta, na quarta ou na segunda? Ou no sábado? Que dia que ele morreu na cruz? Lembra? Lembra que tem assim, sexta-feira da paixão. Sexta-feira é que dia da semana? É o dia 1, dia 2, dia 3, dia 4, 5, 6, 7. É isso mesmo? A banca concorda? É o sexto dia, não é o sexto dia? É isso mesmo? Sábado é o sétimo. Tudo bem? Então, pega essa chave. 6 dias da semana. O homem foi criado também no sexto dia. Irmãos, olha esse Bereshit aqui, o que ele está dizendo para você. Olha o que ele está dizendo para você, meus amados. Vamos lá, vamos devagarzinho. Então, no sexto dia, o homem foi criado. A banca concorda? Sim. Depois a banca vai lá conferir lá, como fala o Carlinhos. Gênesis 1, 25 a 31. Vê lá, porque, irmãos, os rabinos na sinagoga, a sinagoga tem toda a liberdade de dizer, rabino, não é bem assim não. Eles vão conferir, entendeu? Tem que conferir. Lembra os crentes bereanos? Sabe? Porque isso demonstra que você está interessado, como falou o Carlinhos. Você está ligadão, entendeu? Não para você desfazer de alguém, não. É para você crescer na graça, no conhecimento e depois, aí na rua, dizer para as pessoas, explicar qual é o significado da sua fé. Tá bom? Porque uma vez um colega meu, ele quis assim me deixar meio constrangido, e ele perguntou assim, ele mandou uma senhora, né, entregar para mim uma medalha do Jorge, no dia do Jorge. Entrega para aquele caixa lá. Mas a senhora era analfabeta, ela. Aí eu agradeci a ela. Aí depois ele mandou ela perguntar para mim no outro dia, o senhor gostou da medalha? Eu falei, não, o meu santo não usa cavalo. Meu santo, ele usa um burro. Aí depois ele não aguentou ir falar comigo. Para tu ver como é que são as coisas. O nome dele era Jacinto, está vivo. Não é que ele cismou com a moça para procurar na igreja católica se tinha o nome de São Jacinto. Não é que ela trouxe o santinho de São Jacinto? E aí ele chegou e disse, ô Jorge, a tua igreja, ela não tem cavalo? Não tem. A tua igreja tem santo? Não tem. Porque é uma igreja católica, mas é de Jerusalém. A sua igreja católica de Jerusalém é antes da romana. Aí eu falei mais ele, depois eu expliquei para ele. Então, meus amados, você tem que saber explicar a sua fé para as pessoas. E Deus é que está sabendo. Nunca pensei nisso, Deus que dá sabedoria. Então tá, chega de enrolação. O homem foi criado então no sexto dia, 6 letrinhas, tudo bem? Bereshit. Irmãos, se você quiser tumultuar o diabo para não ouvir tua oração, vai devagarzinho, tá? Vai aprendendo pelo menos só o alfabeto hebraico. Ele não vai saber o que é isso, vai ficar enrolado. Quem fala a língua estranha está muito à frente, porque ele fala a língua estranha, o diabo não sabe o que ele está falando. Então, se você falar hebraico também, o diabo não sabe o que você está falando. E se você decorar as 22 letras do alfabeto hebraico, já é uma oração completa. Todo dia quando eu vou dormir, para o sono vir, eu fico Aleph, Beit, Gimel, Dalet. Tem horas que eu já dormi. De manhã quando eu me acordo, faço a mesma coisa. Aleph, Beit, Gimel,
Mas se você não lembrar, só lembra dessa aqui, a sua oração forte, ó, faça assim na sua casa. Só essa aqui, ó, Aleph, Tav. Pronto. É a primeira letra do alfabeto hebraico e a última letra. Pronto, já fez a oração em hebraico. Aleph, Tav. O grego chamou alfa ômega. Mas esse alfa ômega está meio... não está no original. Então, primeiro que eu sei que eu vou dormir no meio da hora do recitar o alfabeto, eu já digo Aleph, Tav. Depois Aleph, Beit, Gimel, Aleph. Vamos lá. Aleph, Beit, Gimel, Dalet, Re, Vav, Zai, Het, Tet, Yod, Kaf, Lamed, Mem, Nun, Samer, Ain, Pe. Nem olhando o ano todo e falando o ano todo vou conseguir, né? Isto é o que nós achamos, né? P, depois do P vem Kuf, Shin, Tav. Veja bem, irmãos. Veja bem. Irmãos, hoje a ciência está querendo até a tal da neurociência. Mas o que você falar vai acontecer, de bom ou de ruim. Petinha, cala a boca. Então eu falo assim, lá em casa, olha, papai está te ensinando. Para quê? Né? Aí depois ela ouve uma mensagem de alguém falando, isso, ele falou que nós devemos usar palavras assim, de acordo com a palavra de Deus. Então, irmãos, comece a confessar sempre coisas boas. Eu posso em Cristo Jesus, pela fé. Pela fé, eu já sei tudo de hebraico, já estou falando hebraico. Pela fé, a bênção que eu já agradeço, eu estou precisando de uma cura ou de um bem, eu já agradeço por esse bem. Eu quero ver o meu esposo, a minha cidade salva, já veja, já agradeça, já vê. Irmãos, agora mostrou esse dia, né? Lá no, não sei se é 14 mil, acho que é 14 mil pessoas se batizaram agora, no Rio Amazonas. Está na internet, não sei se é 14.400. Tu viu, né? Irmão, vamos sonhar assim, irmãos, de a cidade toda sendo batizada, irmão. Vamos trazer existência a isso, irmão. Então aqui todos nós já sabemos hebraico, já vamos ensinar para os outros. Amém? Amém. Pela fé. Amém. Pela fé. E detalhe. Aleph, Tav. Pronto. Já começou a pegar a bênção. Já virou a chave. Já está virando a chave. Isso. Entendeu? Isso mesmo. Meus amados, misericórdia, assim não vai dar. Na aula de didática, na faculdade nós chamamos de didática. E eu tinha uma dificuldade muito de seguir. Aí eu tirava deles, porque só que me valia que a minha argumentação ganhava do que eu tinha feito. Eu, poxa, nunca ninguém explicou como você explica. Aí eu conseguia uma nota a mais, devido à lábia que Deus me dá. Não é negócio. Isso aí não é o Jorge. Entendeu o que eu falo? Você é muita gaveta. O pessoal fala isso. Você é muita gaveta. Você depois não fecha. A gente é muita janela que tu abre e você não fecha. Esse dia eu estava com ela lá numa igreja, lá ela falou, ela estava aqui do lado, você está abrindo muita gaveta, volta. Os irmãos correram de rir. Então, irmãos, 6 letrinhas. Deus já começa te dizendo, há uma tese de que Deus criou o mundo em quantos dias? A criação foi em quantos dias? 6. Então, no Bereshit ele está te dando já uma dica. Já está te mostrando o que vai acontecer na história. Se você entender a história, o início, você entende o final, como falou Carlinhos. Você pegou aqui, daqui você começa a abrir a sua imaginação e contextualizando. E vai abrindo. Entendeu? Tudo bem? Bereshit, 6 letrinhas. O homem foi criado, aliás, o mundo foi criado. Ih, misericórdia, que letra abençoada essa aqui, né? Isso aqui. Então, o mundo foi criado a criação do mundo foi em 6 dias. Tá? Irmãos, então, Jesus morreu na cruz
a paixão de Cristo foi em que dia? Nunca esqueça, paixão é sofrimento, tá? Irmão, Jesus foi queimado ou não em holocausto? Hein? Ele foi queimado em holocausto ou não? Sacrifício. É sacrifício, não queimaram, não saiu fumacinha dele, não saiu? Não saiu lá? Ah? Sacrificar, queimar? Mas ele não foi o cordeiro em holocausto? Não queimaram ele? Hein? Vamos lá. Sempre diga, sofrimento na Bíblia significa fogo. Então ele foi queimado. Por isso que é paixão de Cristo. Sofrimento de Cristo. Tudo bem? É nesse sentido, como falou o Carlinhos. Você tem que entender o literal e o contexto do literal. Tá? Ele foi, porque, irmãos, ele ser todo lenhado, o que saiu de sangue dele, depois ele vai lá no Getsemane e ainda ele o que? Sua gotas de sangue. Irmãos, é um sofrimento, sabe? Que não tem como comparar. Tá? Então, misericórdia. Eu não terminei a aula. Puxa, que oração, Jesus. É isso mesmo? Misericórdia. Vamos lá. Jesus ficou na cruz. O início dele, do sacrifício dele, foi de acordo com o Evangelho do Boi. Conhece o Evangelho do Boi? Sabe qual é o Evangelho do Boi? Que apresenta Jesus em Marcos. Marcos, Jesus é o Evangelho do Boi. Marcos 15, tu vê lá depois, 15, 25, né? Por aí. A hora do sacrifício de Jesus foi na terceira hora. A terceira hora equivale, qual hora em português? Bota mais 6, vai ser 9. 9 da manhã, tá? Que começou o sacrifício dele. E terminou o sacrifício que horas? Na nona hora. A hora nona é o que? Se botar mais 6 dá quanto? No nosso horário? 15. Vamos lá, na verdade, Jesus passou quantas horas pendurado na cruz? 15 horas. Vamos lá. Ele foi sacrificado na hora terceira, de manhã, 9 da manhã. Aí 9 da manhã até as 3 da tarde. Dá quantas horas esse intervalo aí? Dá quantas horas? 24. Vamos lá, vamos devagarzinho. Tem muita unção aqui. Tá, vamos lá. 9 da manhã. 10 da manhã, 11 da manhã, meio-dia, 1 da tarde, 2 da tarde, 3 da tarde. Dá quanto? 6 horas. 6 horas. 6 horas. A banca concorda? É mesmo 6 horas? É? Lembra, da hora terceira até a hora nona dá quanto? 9 menos 3 dá quanto? 9 menos 3, 6. Então, só que está invertido aí pra gente. Isso aí da gente pesquisa. Então levou 6 horas. Irmãos, olha os 6 aí. Irmãos, o Bereshit já está mostrando que Jesus vai ficar 6 horas pendurado. Para quê, irmãos? Porque vem fazer, eu não gosto da palavra em inglês, checklist. Vem conferindo. O homem pecou isso, pagou. Pecou aquilo, pagou. Demora 6 horas para fazer o inventário, para ele dizer: Pai, está pago, está consumado. Conferiu tudo. Está entendendo, irmãos? O que é o Bereshit? No começo. Ei, abriu um pouquinho? Abriu? Então, se você puder em casa orar Bereshit, né? Bereshit, né? Bereshit. E detalhe, só para que a hora já passou, olha aqui só, nós falamos aqui para vocês, sobre o Brit, lembra? Brit. Vamos lá. Aqui, ó. Olha o B do Brit aqui, ó. Olha o B do Brit. Olha o reche do Brit. E olha
o Iode do Brit e o Od do Tav do Brit, que está lá em Bereshit, que é a aliança. Tudo bem? Vamos devagar, porque realmente, né, é muita unção. É sim. E a gente ainda precisa passar, né, por todo esse processo, igual a academia, né? No começo a academia dá muita dor, depois tem que. Depois você já habitua, já o corpo já vai, mas nós vamos devagar. Então eu penso que é isso, o Rafael, né? Eu acho que já passou do meu tempo. Passou? Então, shalom. Bereshit.